dia! Seja bem-vindo ao Magazine desta terça-feira, dia 20 de setembro. Fique com a gente, porque tem muita coisa boa hoje. Bom dia, Nath! Bom dia, Lud. Bom dia, você de casa. É isso mesmo, aumenta aí o volume da TV, pode chegar e dar só uma olhada no que a gente preparou no programa de hoje. Hoje é dia de falar de saúde e você vai entender um pouco mais sobre o Alzheimer, que atinge cerca de 1 milhão de brasileiros. Na receita do dia, tem frango com queijo coalho numa versão para petiscos. E ainda, mais uma reportagem com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje é a vez de Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade. É muita coisa boa e você pode participar conosco através das nossas redes sociais. Você já conhece nosso Facebook, né? Magazine TV A Crítica. Pode curtir, comentar, deixar sua foto, que daqui a pouquinho a gente interage com você. E como você sabe, nós já começamos o programa com as notícias do dia. Lud, qual que é o primeiro destaque de hoje? Olha, na hora de fazer as compras do mês, quando você tem ido à feira comprar frutas e verduras, provavelmente você já reparou que a alta dos preços, né? E essa alta dos preços, tanto das frutas quanto das verduras, é um reflexo da vazante do Rio Madeira. Com a seca, os produtos estão demorando mais para chegar até a capital. E o prejuízo não é só para os comerciantes, mas também para nós, consumidores. Olha só. Em algumas bancas na feira da Manaus Moderna, os comerciantes ainda não sentiram o efeito da estiagem. Não, por enquanto não. A nossa região aqui não. É normal. Tem muita produção. Isso é porque eles vendem verduras de várzea, como cheiro verde e couve. As mercadorias vêm da área rural de Manaus ou cidades próximas, que ainda não sofrem com a vazante. O impacto maior é para os produtos que vêm de fora do estado e precisam passar pelo Rio Madeira. Por conta da estiagem, o frete, que antes durava cerca de 15 dias, agora dura até um mês. E é claro que isso se reflete no bolso do consumidor. Estou indo até atrás do cheiro verde, ver como é que tá, porque eu compro de R$5 e chegou até a 10. E a previsão dos próximos meses é que os preços aumentem, já que o Rio Madeira está apenas a 1 metro da vazante histórica de 1969. Nesta banca, a pera que custava R$5 o quilo passou para 10. Já o quilo da maçã subiu R$4. As frutas vêm de São Paulo. Demora muito, muito. E quando chega, já chega estragada, entendeu? Tem percas grandes. Difícil, né? Manter uma alimentação mais saudável, ter frutas e verduras frescas na nossa casa com essa alta no preço. Mas o que a gente pode fazer? É pesquisar o máximo possível e tentar substituir por frutas da nossa região, do nosso quintal e que estejam mais acessíveis para que a gente possa ter uma boa alimentação, não é verdade? E olha, nessa semana o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai repassar em setembro 2,5 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família em todo o país. O pagamento teve início na segunda-feira e vai até o dia 30 deste mês. O benefício será pago a mais de 13 milhões de famílias com valor médio de R$ 182. E os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. Lembrando que o valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no cadastro único para programas sociais do governo federal. Então, se você faz parte aí do Bolsa Família, não deixe de sacar o seu benefício, que vai ser distribuído até o dia 30 desse mês. Você tem 90 dias para fazer esse saque. E olha, desde a madrugada, a Polícia Federal está realizando uma operação Maus Caminhos aqui em Manaus para desarticular uma organização criminosa que desvia recursos do SUS. E o Márcio Paes Barreto tem mais informações. Nós vamos agora para o estúdio do Alô Amazonas. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lud. Conta pra gente como é que está andando essa operação que começou na madrugada ainda. Então, essa operação, como você bem disse, aí, Maus Caminhos, era por onde ia aí os recursos públicos destinados às unidades de pronto atendimento, conhecida como UPAs, aqui da nossa cidade, né? Aqui da nossa cidade, Manaus, Tabatinga e Itacoatiara. Essa quadrilha ela foi montada por uma ONG, né, que recebia recursos do Fundo Nacional de Saúde. E para você ter uma ideia, foram mais de 110 milhões de reais que foram desviados segundo essa operação Maus Caminhos, que foi montada aí através da Polícia Federal, Controladoria Geral da União e também da Receita Federal. Já há nomes de pessoas envolvidas nessa organização criminosa e aí agora 11 horas, está sendo realizada lá na sede da Polícia Federal, aqui no Dom Pedro, uma coletiva de imprensa para falar sobre esta operação, que tinha aí mais de 100
100 mandados, né, entre prisão preventiva, condução coercitiva, sequestro de bens, também vários mandados aí que estão sendo cumpridos, na verdade, ainda estão sendo cumpridos, mais de 100. Só de mandados de prisão preventiva e prisão temporária foram 17 mandados. E a gente mostra os detalhes de toda essa operação, como era feito, como era montada essa organização criminosa, logo mais no Alô Amazonas. Obrigada, Márcio. Lembrando que depois do Magazine tem um horário político e logo depois do Alô Amazonas com mais informações. Ótimo dia para você. Todos nós, obrigado. E olha, hoje, terça-feira, é dia de falar de saúde aqui no Magazine. Isso mesmo, olha gente, no Viva Bem de hoje nós vamos falar sobre Alzheimer. Amanhã é dia mundial dessa doença que afeta só no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas. E muita gente confunde os sintomas do Alzheimer com os sinais naturais do envelhecimento. E a data serve justamente para alertar esse cuidado. Apesar de não ter cura, o tratamento adequado do problema pode minimizar os impactos da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares também. E é sobre isso que a gente conversa agora com Estela Folhadella. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela que é psicóloga e presidente da Abrais. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Obrigada, doutora? Antônia. E tem também aqui a Caroline Rodrigues, que é geriatra. Bem-vinda também ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Doutora, vamos começar então falando sobre essa doença, né? O Alzheimer, a gente sabe que ele é um distúrbio que afeta a memória e vai piorando com o passar do tempo, certo? Explica pra gente então como é que essa doença ela se desenvolve. Então, o Alzheimer se caracteriza, em geral, pela deposição de umas placas de substâncias no nosso cérebro que vão afetando principalmente a memória. E como é que a gente então vai conseguir saber, como é que vai ser o alerta para a família? O que é perder a memória do envelhecimento natural ou é realmente perder a memória do que seria uma possível Alzheimer? O Alzheimer é um tipo de demência que vai afetando não só a memória, principalmente a memória recente, como também todo o pensamento em si. E esses sinais a gente pode observar pela dificuldade de realizar atividades domésticas, atividades complexas que em geral já fazia, como aquele pai que fazia, um advogado que fazia peças muito bonitas e de repente tem dificuldade em achar o artigo correto, a alegação correta, ou então aquela mãe, aquela dona de casa que fazia bolos maravilhosos e começa a errar a receita, não lembra fazer a receita. São dificuldades de tarefas do dia a dia, perder noção também de coerência. Então, você não ter mais noção do dinheiro, do valor do dinheiro, você dá R$100 para comprar uma bala de 10 centavos. A partir de que idade, mais ou menos, a gente pode ficar alerta? Por exemplo, os filhos, os netos, eles devem ficar alerta a partir de que idade? O Alzheimer está muito relacionado com o envelhecimento, então quanto mais velho for, maior risco de ter Alzheimer. Existe a forma que é mais esporádica, mais rara, de pessoas mais jovens, com 40, 50 anos. Mas, em geral, quanto mais velho for, mais risco de ter Alzheimer. Agora, doutora Estela, é muito importante a participação da família nesse processo, né, de ajuda ao paciente. Sim, Natália, muito importante e assim, é um diagnóstico, né, para o familiar, é um diagnóstico muito cruel, né? E a Abrais, Associação Brasileira de Alzheimer, ela trabalha justamente num grupo de apoio, tá? Com um grupo de apoio que acolhe esse familiar, né, que acolhe essas pessoas que acabaram de receber esse diagnóstico de forma que possa orientar, né, para tomar decisões melhores, porque como a doutora falou, né, gera uma certa dependência, né, então a família começa a pensar o que fazer a partir de agora, né, e através do grupo de apoio regional Amazonas, né, que funciona no Parque Municipal do Idoso. A nossa próxima reunião é dia 26, na próxima segunda-feira. Todos vocês estão convidados, né? Lá são profissionais, né, que se envolvem na informação também dessa doença, né? Muito bem, daqui a pouquinho eu queria que você explicasse pra gente, doutora Caroline, um pouco mais sobre esses sintomas, os tratamentos, mas antes, como a gente estava falando aqui sobre família, a gente tem inclusive uma reportagem, porque a gente sabe que a participação, né, dos familiares nesse processo do tratamento, ele é extremamente importante para o paciente. E aqui em Manaus, no Centro Estadual de Convivência do Idoso da Aparecida, um trabalho ele vem sendo desenvolvido com portadores de deficiência mental, entre eles o Alzheimer. E é o que a gente vai ver agora na reportagem.
A atividade começa com um aquecimento, uma dança circular. Aos poucos, os pés, as mãos e o corpo inteiro vão entrando no ritmo da música e todos participam, até quem é cadeirante. O mais velho da turma é esse senhor aí, ó. Ele tem Alzheimer e já passou dos 80 anos. Como é seu nome? Elaide. Quantos anos o senhor tem, seu Elaide? 85. E o senhor gosta muito de dançar? Gosto. Porque a dança, ela alegra, a dança, ela incita ao movimento. Então, quando a gente copia o movimento do outro, eles me veem me movimentando, então ele tem que me memorizar de alguma forma também. Né? Então, a preocupação aqui não é promover uma atividade intensa, mas uma atividade leve a moderado, para trazer essa alegria, para trazer esse movimento. A cada encontro, eles têm uma atividade diferente. A nossa outra atividade, que é com tela. Vamos fazer pintura em tela. São atividades como esta de pintura, desenvolvidas aqui na sala, que acabam estimulando o portador de Alzheimer e mais, acabam melhorando o convívio familiar. A dona Ziza tem 75 anos. Ela perdeu o companheiro e logo em seguida teve depressão. Foi quando começaram a aparecer os sintomas do Alzheimer. Ela pergunta, eu já tomei banho? Então essas coisas vai realmente caindo no esquecimento. Para ela está doente da cabeça, isso ela sabe, assim. Né? O jeito dela de interpretar é esse, estou ruim da cabeça. É esse interpretar. Nas aulas, dona Ziza, aos poucos, vai conseguindo acompanhar as atividades. Que cor que a senhora quer pintar a flor? Qual que a senhora quer? Isso aqui é. E isso, com pincel. Isso aqui, né? É. Isso aqui. Pronto, escolheu as cores, ó. O verde e o vermelho. Para botar tudinho assim, é? Isso, para plantar a flor. Tá, amor. A senhora gosta de pintar? Sim, dona Elizabeth? Quando era aluna, nunca consegui fazer nada, porque falava muito. Né? Olha, a dona Elizabeth recorda de muita coisa de muito tempo atrás. A Dina, a filha dela, é que acompanha ela por aqui. Dina, é sempre assim? Ela sempre tem uma lembrança ali distante da época que ela ainda era jovem? Sim, ela sempre lembra do passado. Ela lembra até muito bem do passado, né? Como é que você se sente? Porque você sabe que aos poucos ela vai perder mais e mais a memória, né? Olha, eu me sinto assim, um pouco assim, digamos que perdida, né? Porque você tem a sua mãe, você vê, no caso da minha mãe, que era uma pessoa ativa. Aí hoje, assim, você vê, tá invertido, né? Hoje ela que precisa, né? Aí, no caso, eu que cuido dela, depois de ela ter, né, me cuidado de mim, eu que agora preciso cuidar. E, assim, tem momentos que a gente fica, assim, sem saber como agir. A senhora gosta muito dela? É vida. A família é essencial e eles tendo o apoio da família, o tratamento com certeza fica bem melhor. Toda ajuda é bem-vinda para quem está começando a enfrentar a doença. Olha, a dona Djanira é a mais jovem aqui do grupo. Dona Djanira, quando foi que a senhora descobriu que a senhora tinha Alzheimer? Depois que eu sofri uma série de problemas. Depois que primeiro eu tive o AVC, né? Tive o AVC e alguns anos após o AVC eu fui descobrindo porque eu fui esquecendo, totalmente esquecendo. E como a senhora se sente convivendo aqui com outras pessoas que têm até um nível mais avançado de Alzheimer? Ajuda eu me preocupar mais. Sabe, porque às vezes dá vontade de eu não procurar tratamento nenhum, abandonar tudo. Aí quando eu venho aqui, que vejo que algumas estão bem piores que eu digo, Deus, eu tenho que cuidar mesmo. Olha, você viu, né, que esse projeto Estimuloteca funciona lá no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida. Então, se você que está em casa assistindo o Magazine agora, tem alguém na sua família que tem Alzheimer, pode procurar esse projeto. Vai lá no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida. É totalmente de graça, então fica aí a dica para quem está em casa.
Porque, olha, a gente sabe, né, que o Alzheimer não tem cura, mas se ele for tratado de forma correta, ele pode sim ser minimizado. E aí, doutora Carolina, eu queria te perguntar, quais são os estágios do Alzheimer? Então, o Alzheimer ele tem diversos estágios, é uma doença bem dinâmica, mas o principal é a gente observar a perda de funcionalidade, ou seja, a perda de capacidade de realizar suas atividades de vida diariamente. Quanto mais perde, mais avançado está. Por exemplo, ele começa só ficando repetitivo, mas consegue realizar ainda muitas atividades e aos poucos começa a esquecer que tomou banho, que comeu, que não consegue mais fazer a contagem do dinheiro e isso vai piorando. Olha, a gente preparou então uma arte para você que está em casa entender um pouquinho melhor. A gente tem aqui 4 estágios, doutora Sim. Caroline. A forma inicial, que foi um pouquinho do que você falou, a alteração Isso. aí na memória, alteração na personalidade e nas habilidades visuais Isso. também. Aí tem o estágio 2, que eu quero que você explique agora para a gente também, que é a nossa próxima arte, que vem com a forma moderada. O que seria essa forma moderada? A gente tem ali dificuldade para falar? Isso, a forma moderada fala principalmente na questão de encontrar as palavras, de conseguir colocar o discurso na linguagem do escrever, começa a escrever com dificuldade, não consegue formar frases, né? Essa já vai moderada, já está muito mais dependente, não consegue escolher seus trajes de roupa, não consegue escolher a roupa adequada. É uma fase bem complicada, já é né? mais já complicada. Tem que começar a se preocupar, quem está em Sim. casa, nossa, é minha mãe, é minha avó, meu avô, tem que começar a tomar muito cuidado. A gente tem aqui o estágio 3, que é a forma grave, aí vem a resistência à execução de tarefas diárias, a incontinência urinária e fecal, Sim. dificuldades para comer, deficiência motora progressiva. Isso, porque o Alzheimer ele também pode trazer, porque atrofia o cérebro, também dificuldades motoras, tremores, rigidez. Isso, quando a fase vai ficando cada vez mais avançada, mais grave, isso vai acontecendo. Esquece como anda, então tem a dificuldade de andar. Ou então as alterações do comportamento, que quer ficar só mais quietinho, parado, não tem vontade de fazer nada. E isso vai cada vez mais agravando e a fase grave é isso. E vai pode perdendo prazer também pela Sim, vida, né, a dificuldade de engolir começa a aparecer. Então, é a tosse depois que come, é uma canseira no peito depois que come. Que é um estágio que já está indo para aquele terminal, que é a nossa 4ª arte, que a gente vai mostrar para você agora. Isso. Olha só, vamos ver, tá aí, ó. O estágio 4, que é a forma terminal, a gente tem aí alguns tópicos, né? A restrição ao leito, o mutismo, o que você acabou de falar, né? Na dificuldade para engolir e as infecções intercorrentes. Isso. O que seria, doutora? Porque o estágio terminal é aquele paciente que você já vê acamado, né? Que ele começa a adquirir a posição fetal, que é aquela posição que começa a ficar com muitas contraturas e se realmente posicionar como se fosse um feto. Ele diminui cada vez mais a quantidade de palavras ditas por dia, chegando ao mutismo, que é o estágio terminal. E por esse fato de ficar o tempo todo acamado, existe uma mudança também no sistema imunológico que favorece a infecções do trato urinário, que nesse momento está só usando fralda. E lembrar que se está acamado, não está fazendo corretamente, nem evacuando, nem tendo sua urina da maneira correta, né? Então favorece também a infecções de urina. E está acamado favorece a infecções também pulmonares, pneumonia, e pela dificuldade de engolir, muitas vezes tem a pneumonia por parar um pouco do alimento no pulmão. E Quer dizer que às vezes o Alzheimer ele vai desencadeando também outras doenças. Com certeza. Né? Bem complicado mesmo. E a gente falava ainda há pouco sobre os sintomas, né, dessa doença. E a partir da idade que eles podem acontecer. Isso. E a gente preparou uma arte para você que está em casa também, entender um pouquinho melhor. Para você que está ligando a TV agora aqui no Magazine, a gente está falando sobre o Alzheimer, que amanhã é o dia, né, mundial dessa doença, e a gente precisa conhecer um pouquinho mais, até porque todo mundo está sujeito a passar por isso, não é? Doutora Estela, doutora Carolina estão aqui para falar um pouco melhor sobre esse assunto. E aqui, doutora, tem os sintomas do Alzheimer. E a gente vem reforçando para quem está em casa a perda de memória, confusão, desorientação. Tem bastante coisa, né, que a pessoa deve ficar atenta. Tem. E realmente eu acho que o principal é você ficar no alerta. O alerta quando começa a ter a dificuldade de realizar atividades que antes eram comuns, que fazia sem dificuldade, e agora por uma questão de cognição, de pensamento, você não consegue realizar.
Não é uma questão motora, dificuldade motora que às vezes o envelhecimento traz. É uma dificuldade do pensamento, é você não conseguir realizar atividades, é aquele esquecimento, a repetição. Falou uma coisa, perguntou e 5 minutos depois está perguntando a mesma coisa. E aí pergunta de novo e pergunta de novo. Repetição, esquecendo muito objetos e não conseguindo lembrar nada. Ou então desorientação no tempo e espaço, se perdeu. Não sabe, deu branco. Né, a esses sintomas. Agora, doutora Estela, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como é que as pessoas elas podem procurar alguma ajuda? De que forma que elas podem procurar? Bom, inicialmente, né, com o diagnóstico, provavelmente foi um geriatra, né, ou um neurologista que deu esse diagnóstico. Então, de alguma forma, já está sendo acompanhado. Mas a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Amazonas, né, é também, né, um espaço onde familiares e cuidadores podem adquirir troca de experiência, né, vão lá estar trocando estratégias de como cuidar da pessoa com a doença de Alzheimer, decidir situações, né, se leva agora para o psiquiatra ou se aguarda mais um pouquinho, se há necessidade de trocar a medicação. Então, nas reuniões do grupo de apoio da ABRAS, é uma forma de você conseguir resolver algumas dúvidas, né? Durante essa semana, a Associação Brasileira está realizando várias atividades, Natália. Amanhã nós temos uma palestra e uma oficina de memória no Centro do Idoso da Aparecida. Queria convidar vocês que estão nos ouvindo, né? A doutora Caroline estará lá novamente para falar mais dessa doença às 9 horas da manhã. E no sábado teremos a Caminhada da Memória no Parque do Mindu às 7h30 da manhã. Podem levar os filhos, os netos, teremos recreação, será uma manhã divertida. Muito obrigada, doutora Estela, que é psicóloga e presidente da ABRAS, doutora Caroline, geriatra. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E fica aí, né, a dica, o recado para você que está em casa. A participação da família é extremamente importante nesse processo. Não pode perder a paciência, pelo contrário, você tem que dar muito apoio a essa pessoa que está sofrendo de Alzheimer, viu, gente? Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, ali na cozinha a Lud já está perto de uma delícia. Lud, conta pra gente, que delícia é essa? Olha, quanta coisa maravilhosa a gente tem aqui. Para você que vai receber os amigos em casa, quer preparar aquele petisco rápido e super gostoso? Então não sai daí, porque no próximo bloco você vai aprender a fazer um frango com queijo coalho, como esse daqui, para você ficar conversando, recebendo os amigos e comendo aí um petisco maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente passa o modo de preparo, que é super simples, Nath. Muito bom. E olha, você ainda acompanha também a segunda reportagem da série com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da intimidade do Luiz Castro, do partido Rede Sustentabilidade. Não sai daí não, que o Magazine volta rapidinho com muita coisa boa para você.